O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 11º dia de batalha. Continuação. Drona Abhisheka Parva. Capítulo 8. Resumo de Drona destruindo a maioria das divisões, mas finalmente ele mesmo morto. Sanjaya disse, vendo Drona matando corcéis e motoristas e guerreiros em carros e elefantes, os Pandavas, sem serem perturbados, o cercaram por todos os lados. Então o rei Yudhishthira, dirigindo-se a Drishtadyumna e Dhananjaya, disse a eles: que o nascido no pote, Drona, seja detido, nossos homens cercando por todos os lados com cuidado. Assim endereçados aqueles poderosos guerreiros em carros, Arjuna e o filho de Prishata, junto com seus seguidores, todos receberam Drona quando o último se aproximou. E os príncipes Kekaya, e Bhimazena, e o filho de Subhadra e Ghatotkasha e Yudhishthira, e os gêmeos Nakula e Sahadeva, e o soberano dos Matsyas, e o filho de Drupada, e os 5 filhos de Draupadi, todos cheios de alegria, e Drishtaketu, e Satyaki, e o colérico Chitrasena, e o poderoso guerreiro em carro Yutsu, e muitos outros reis, ó monarca, que seguiam os filhos de Pandu, todos realizaram diversas façanhas, de acordo com sua linhagem e bravura. Contemplando então aquela hoste protegida naquela batalha por aqueles guerreiros Pandava, o filho de Bharadvaja, volvendo seus olhos em cólera, lançou seus olhares sobre ela. Inflamado com raiva, aquele guerreiro, invencível em batalha, consumiu, enquanto ele permaneceu sobre seu carro, a hoste Pandava como a tempestade, destruindo vastas massas de nuvens. Avançando por todos os lados em guerreiros em carros e corcéis, soldados da infantaria e elefantes, Drona se movia rapidamente com fúria sobre o campo como um homem jovem, embora carregando o peso dos anos. Seus cavalos vermelhos, velozes como o vento, e de raça excelente, cobertos com sangue, ó rei, assumiram uma aparência bela. Vendo aquele herói de votos regulados derrubando-os como o próprio Yama inflamado com ira, os soldados de Yudhishthira fugiram para todos os lados. E enquanto alguns fugiam e outros se reagrupavam, enquanto alguns olhavam para ele e outros permaneciam sobre o campo, o barulho que eles faziam era selvagem e terrível. E aquele barulho que causava deleite para heróis e aumentava os temores dos medrosos, encheu todo o céu e a terra. E mais uma vez Drona, proferido seu próprio nome em batalha, tornou-se extremamente feroz, espalhando centenas de setas entre os inimigos. De fato, o poderoso Drona, embora idoso, contudo agindo como um homem jovem, se movia rapidamente como a própria morte, ó majestade, em meio às divisões do filho de Pandu. Aquele guerreiro feroz, cortando cabeças e braços enfeitados com ornamentos, fazia os terraços de muitos carros vazios e proferia rugidos leoninos. E por causa daqueles seus gritos alegres, como também da força de suas flechas, os guerreiros, ó Senhor, do exército hostil tremiam como um rebanho de vacas afligido pelo frio. E por causa do estrépito de seu carro e do estiramento da corda de seu arco e da vibração de seu arco, o firmamento inteiro ressoava com um barulho alto. E as flechas daquele herói, correndo às milhares de seu arco, e envolvendo todos os pontos do horizonte, caíam sobre os elefantes e corcéis e carros e soldados da infantaria do inimigo. Então os Panchalas e os Pandavas se aproximaram audaciosamente de Drona, que, armado com seu arco de grande força, parecia um fogo tendo armas como suas chamas. Então com seus elefantes e soldados da infantaria e corcéis ele começou a despachá-los para a residência de Yama. E Drona tornou a terra lodosa com sangue. Espalhando suas armas poderosas e disparando suas flechas espessas para todos os lados, Drona logo cobriu todos os pontos do horizonte de maneira que nada podia ser visto exceto suas chuvas de flechas. E entre soldados da infantaria e carros e corcéis e elefantes, nada podia ser visto salvo as flechas de Drona. O estandarte de seu carro era tudo o que podia ser visto, se movendo como lampejos de relâmpago em meio aos carros.
de alma incapaz de ser deprimida. Drona então, armado com arco e flechas, afligiu os 5 príncipes de Kekaya e o soberano dos Panchalas e então avançou contra a divisão de Yudhishthira. Então Bhimazena e Dhananjaya e o neto de Sini, e os filhos de Drupada, e os soberanos de Kasi, isto é, o filho de Saivya, e o próprio Sivi, alegremente e com rugidos altos o cobriram com suas setas. Flechas às milhares, enfeitadas com asas de ouro, disparadas do arco de Drona, atravessando os corpos dos elefantes e dos cavalos jovens daqueles guerreiros, entraram na terra, suas penas tingidas com sangue. O campo de batalha, coberto com carros e as formas prostradas de grandes grupos de guerreiros e de elefantes e cavalos mutilados por flechas, parecia com o céu coberto com massas de nuvens pretas. Então Drona, desejoso da prosperidade de teus filhos, tendo assim oprimido as divisões de Satyaki, e Bhima, e Dhananjaya e o filho de Subhadra e Drupada, e os soberanos de Kasi, e tendo oprimido muitos outros heróis em batalha, de fato, aquele guerreiro de grande alma, tendo realizado essas e muitas outras façanhas, e tendo, ó o chefe dos Kurus, chamuscado o mundo como o próprio sol quando ele se eleva no fim do Yuga, procedeu de lá, ó monarca, para o céu. Aquele herói possuidor de carro dourado, aquele opressor de hostis, tendo realizado feitos poderosos e matado milhares de guerreiros da hoste Pandava em batalha, finalmente foi ele mesmo morto por Drishtadyumna. Tendo, realmente, matado mais do que 2 Akshauhines de guerreiros bravos e que não recuavam, aquele herói dotado de inteligência, finalmente, alcançou o estado mais elevado. De fato, ó rei, tendo realizado as façanhas mais difíceis, ele, finalmente, foi morto pelos Pandavas e os Panchalas de feitos cruéis. Quando o preceptor tinha sido morto em batalha, ergueu-se lá no firmamento, ó monarca, um tumulto alto de todas as criaturas, como também de todas as tropas. Ressoando pelo céu e terra e pelo espaço intermediário e pelas direções cardeais e secundárias, o grito alto, ó que vergonha! Das criaturas, foi ouvido. E os deuses, os pitris, e aqueles que eram seus amigos, todos contemplaram aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Bharadvaja, morto dessa maneira. Os Pandavas, tendo obtido a vitória, proferiram gritos leoninos. E a terra tremeu com aqueles gritos altos deles. Capítulo 9. Dhritarashtra lamenta, pergunta como Drona foi morto. Dhritarashtra disse: como os Pandavas e os Sanjayas mataram Drona em batalha. Drona, que era tão talentoso em armas entre todos os manejadores de armas. O carro dele quebrou no decorrer do combate. Seu arco quebrou enquanto ele estava atingindo o inimigo. Ou Drona estava descuidado no momento em que ele encontrou com seu golpe mortal? Como, de fato, ó filho, pode o filho de Prishata Drishtadyumna, o príncipe dos Panchalas, matar aquele herói incapaz de ser humilhado por inimigos, que espalhava chuvas grossas de flechas equipadas com asas de ouro, e que era dotado de grande agilidade de mão, aquele principal dos Brahmanas, que era talentoso em tudo, conhecedor de todos os modos de guerra, capaz de disparar suas flechas a uma grande distância, e autocontrolado, que era possuidor de habilidade formidável no uso de armas e armado com armas celestes, aquele guerreiro poderoso, de glória imorredora, que era sempre cuidadoso, e que realizava os feitos mais bravios em batalha. É evidente, me parece, que o destino é superior ao esforço, já que até o bravo Drona foi morto pelo filho de grande alma de Prishata, aquele herói em quem se encontravam os 4 tipos de armas. Pai, tu disseste que aquele Drona, aquele preceptor na arte de manejar arco e flecha, está morto. Sabendo da morte daquele herói que costumava viajar em seu carro brilhante coberto com peles de tigre e adornado com ouro puro, eu não posso afastar minha dor. Sem dúvida, ó Sanjaya, ninguém morre da dor causada pela desgraça de outro, já que, infeliz como eu ainda estou vivo embora eu tenha sabido da morte de Drona. Eu considero o destino como sendo todo-poderoso, esforço é inútil.
Certamente, meu coração, duro como é feito de pedra, já que ele não se parte em 100 pedaços. Embora eu tenha sabido da morte de Drona. Ele que era servido por brahmanas e príncipes desejosos de instrução nos Vedas e divinação e arte de manejar arco e flecha. Pai, como ele poderia ser levado pela morte? Eu não posso tolerar a derrota de Drona, a qual é assim como a secagem completa do oceano, ou a remoção de Meru de seu lugar, ou a queda do sol do firmamento. Ele era um repressor dos maus e um protetor dos virtuosos. Aquele opressor de inimigos que abandonou sua vida pelo desventurado Duryodhana, sobre cuja bravura se apoiava aquela esperança de vitória a qual meus filhos perversos nutriam, que era igual a Vrihaspati ou ao próprio Zanas em inteligência. Pai, como ele foi morto, seus corcéis grandes de cor vermelha, cobertos com redes de ouro, velozes como o vento e incapazes de serem atingidos por qualquer arma em batalha, dotados de grande força, relinchando alegremente, bem treinados e da raça Sindhu, unidos ao seu carro e puxando o veículo excelentemente, sempre preservados no meio da batalha, eles se tornaram fracos e lânguidos, suportando friamente em batalha o rugido de elefantes, enquanto aquelas criaturas enormes barriam ao clangor de conchas e a batida de baterias, inalteráveis pela vibração de arcos e chuvas de setas e outras armas, pressagiando a derrota de inimigos por seu próprio aparecimento, nunca dando respirações longas por causa de trabalho pesado, acima de toda fadiga e dor, como aqueles corcéis velozes que puxavam o carro do filho de Bharadvaja foram logo subjugados. Assim mesmo eram os corcéis unidos ao carro dourado dele. Assim eram os corcéis unidos àquele carro por aquele mais notável dos heróis humanos. Sobre seu próprio carro excelente decorado com ouro puro, porque, ó filho, ele não pôde cruzar o mar do exército Pandava. Que façanhas foram realizadas em batalha pelo filho de Bharadvaja, aquele guerreiro que sempre tirava lágrimas de outros heróis, e em cujo conhecimento de armas todos os arqueiros do mundo confiavam? Aderido firmemente à verdade, e dotado de grande poder, o que, de fato, Drona fez em batalha. Quem foram aqueles guerreiros em carros que enfrentaram aquele realizador de feitos aterradores, aquele principal de todos os manejadores de arco, aquele principal dos heróis, que parecia o próprio Sakra no céu? Os Pandavas fugiram vendo ele de carro dourado e de força imensa que chamava armas celestes à existência. Ou, o rei Yudhishthira o Justo, com seus irmãos mais novos, e tendo o príncipe de Panchala Drishtadyumna como sua corda de amarrar, isto é, como seu instrumento preparado, atacou Drona, cercando-o com suas tropas por todos os lados. Na verdade, Partha deve ter, com suas flechas retas, detido todos os outros guerreiros em carros, e então o filho de Prishata de feitos pecaminosos deve ter cercado Drona. Eu não vejo qualquer outro guerreiro, salvo o feroz Drishtadyumna protegido por Arjuna, que pudesse ter executado a morte daquele herói poderoso. Parece que quando aqueles heróis, isto é, os Kekaias, os Shedis, os Karushas, os Matsyas, e os outros reis, cercando o preceptor, o oprimiram muito como formigas oprimindo uma cobra, enquanto ele estava empenhado em alguma façanha difícil, o canalha Drishtadyumna deve tê-los matado então. Isso é o que eu penso. Ele que, tendo estudado os 4 Vedas com seus ramos e as historias formando o 5º Veda, tornou-se o refúgio dos Brahmanas, como o oceano é dos rios, aquele opressor de inimigos, que viveu como um Brahmana e como um Kshatriya. Pai, como pôde aquele Brahmana, venerável em idade, encontrar seu fim no fio de uma arma? De um espírito orgulhoso, ele contudo foi muitas vezes humilhado e teve que sofrer dor por minha causa. Embora não merecedor disso, ele porém obteve nas mãos do filho de Kunti o fruto de sua própria conduta.
Tendo treinado Arjuna cuidadosamente em armas, ele obteve o fruto de seu próprio cuidado e trabalho na forma de derrota e morte nas mãos de, ou, ao menos, através de, seu próprio pupilo, ele, de cujos feitos dependiam todos os manejadores de arcos no mundo. Pai, como pôde aquele herói, firmemente aderindo à verdade e possuidor de habilidade magnífica, ser morto por pessoas desejosas de riqueza? O mais notável no mundo, como o próprio Sakra no céu, de grande poder e grande energia. Pai, como ele pôde ser morto pelos partas, como a baleia pelo peixe menor. Ele, de cuja presença nenhum guerreiro desejoso de vitória podia jamais escapar com vida. Ele que, enquanto vivo, esses dois sons nunca deixaram, isto é, o som dos Vedas por aqueles desejosos de conhecimento védico, e a vibração de arcos causada por aqueles desejosos de habilidade na arte de manejar arco e flecha. Ele que nunca estava triste. Pai, aquele tigre entre homens, aquele herói dotado de prosperidade e nunca vencido em batalha, aquele guerreiro de bravura igual àquela do leão ou do elefante, foi morto. Na verdade, eu não posso suportar a ideia de sua morte. Como pôde o filho de Prishata, na vista dos principais dos homens, matar em batalha aquele guerreiro invencível cujo poder nunca foi humilhado e cuja fama nunca foi deslustrada? Quem foram aqueles que lutaram na dianteira de Drona, protegendo-o, ficando ao seu lado? Quem procedeu em sua retaguarda e obteve aquele fim que é de obtenção tão difícil? Quem foram aqueles guerreiros de grande alma que protegeram as rodas direita e esquerda de Drona? Quem estava na dianteira daquele herói enquanto ele lutava em batalha? Quem foram aqueles que, indiferentes às suas vidas naquela ocasião, encontraram com a morte a qual se encontrava face a face com eles? Quem foram aqueles heróis que seguiram na última jornada na batalha de Drona? Algum daqueles kshatriyas que foram designados para a proteção de Drona, demonstrando ser falso, abandonou aquele herói em batalha. Ele foi morto pelo inimigo depois de tal deserção e enquanto estava sozinho. Drona nunca iria, por medo, mostrar suas costas em batalha, embora em grande perigo. Como então ele foi morto pelo inimigo? Mesmo em grande aflição, ó Sanjaya, uma pessoa ilustre deve fazer isso, isto é, empregar sua coragem segundo a medida de seu poder. Tudo isso se encontrava em Drona. Ó filho, eu estou perdendo meus sentidos. Que essa conversa seja suspensa por um tempo. Depois de recuperar meus sentidos eu irei uma vez mais te questionar, ó Sanjaya. Capítulo 10. Dhritarashtra desmaia. Pergunta sobre a batalha. Vaisampayana disse, tendo se dirigido ao filho de Suta dessa maneira, Dhritarashtra, afligido com grande tristeza de coração e sem esperança da vitória de seu filho, caiu no chão. Vendo privado de seus sentidos e caído, seus servidores o borrifaram com água fria e perfumada, enquanto o abanavam. Vendo ele caído, as senhoras Bharata, ó rei, o cercaram por todos os lados e o friccionaram suavemente com suas mãos. E erguendo o rei do chão lentamente, aquelas senhoras nobres, suas vozes sufocadas com lágrimas, o sentaram em seu assento. Sentado, o rei continuou a estar sob a influência daquele desmaio. E ele permaneceu perfeitamente imóvel, enquanto elas o abanavam permanecendo em redor. E um tremor então passou pelo corpo do monarca e ele lentamente recuperou seus sentidos. E mais uma vez ele começou a interrogar o filho de Gavalgana da casta Suta sobre os incidentes, como eles tinham ocorrido na batalha. Dhritarashtra disse, aquele Ajatasatru que, como o sol erguido, dissipa a escuridão por meio de sua própria luz, que avança contra um inimigo como um elefante veloz e furioso com têmporas fendidas, incapaz de ser vencido por líderes de manadas hostis, avança contra um rival procedendo com rosto alegre em direção a uma fêmea da espécie Núcio. Ó, quais guerreiros do meu exército resistiram àquele Ajatasatru quando ele se aproximou, para mantê-los longe de Drona? Aquele herói Ajatasatru,
aquela principal das pessoas, que tem matado muitos guerreiros valentes do meu exército em batalha, aquele príncipe poderosamente armado e inteligente e corajoso de destreza imbatível, que, sem ajuda de ninguém, pode consumir a hoste inteira de Duryodhana por meio de seus olhares terríveis somente, aquele matador por meio de sua visão, determinado a obter vitória, aquele arqueiro, aquele herói de glória imorredora, aquele monarca autocontrolado que é reverenciado por todo o mundo. Oh, quem foram aqueles heróis do meu exército que cercaram aquele guerreiro? Aquele príncipe invencível, aquele arqueiro de glória imorredora, aquele tigre entre homens, aquele filho de Kunti, que avançando com grande celeridade se aproximou de Drona, aquele guerreiro poderoso que sempre realiza grandes feitos contra o inimigo, aquele herói de fama gigantesca e grande coragem, que em força é igual a 10.000 elefantes. Oh, quais bravos combatentes do meu exército cercaram aquele Bhimazena quando ele avançou sobre minha hoste. Quando aquele guerreiro em carro de energia excelente, Vibatsu, parecendo com uma massa de nuvens, se aproximou, emitindo raios como as próprias nuvens, disparando chuvas de setas como Indra derramando chuva, e fazendo todos os pontos do horizonte ressoarem com os tapas de suas palmas e o estrépito das rodas de seu carro, quando aquele herói cujo arco era como o lampejo do relâmpago e cujo carro parecia uma nuvem, tendo como seus rugidos o som de suas rodas, quando se aproximou aquele herói unido de cujas flechas o tornava extremamente feroz, cuja ira parece uma nuvem ameaçadora, e que é rápido como a mente ou a tempestade, que sempre perfura o inimigo profundamente em seus próprios órgãos vitais, que, armado com flechas, é terrível de se olhar, que como a própria morte banha todos os pontos do horizonte com sangue humano em profusão, e que, com tumulto aterrador e aparência terrível, manejando o arco Gandiva despeja incessantemente em meus guerreiros encabeçados por Duryodhana flechas afiadas em pedra e equipadas com penas de urubu. Pai, quando aquele herói de grande inteligência se aproximou de vocês, qual se tornou o estado de sua mente? Quando aquele guerreiro tendo um macaco enorme em seu estandarte se aproximou, obstruindo o céu com chuvas densas de flechas, qual veio a ser o estado de sua mente a visão daquele Partha? Arjuna avançou sobre vocês, matando suas tropas com a vibração do Gandiva e realizando atos violentos no caminho. Duryodhana tirou, com suas flechas, suas vidas, como a tempestade destruindo massas de nuvens reunidas ou derrubando florestas de juncos, soprando através deles. Que homem é capaz de resistir em batalha ao manejador do Gandiva? Somente ouvindo que ele está posicionado na dianteira do exército hostil, o coração de todo inimigo parece se partir em dois. Naquela batalha na qual as tropas tremeram e até heróis foram tomados pelo medo, quais foram aqueles que não abandonaram Drona, e quais foram aqueles covardes que o abandonaram por medo? Quem foram aqueles que, indiferentes às suas vidas, encontraram a própria morte, que estava face a face com eles na forma de Dhananjaya, que tinha vencido até combatentes sobre-humanos em combate? Minhas tropas são incapazes de resistir ao ímpeto daquele guerreiro que tem corcéis brancos unidos ao seu carro e ao som do Gandiva, que parece o ribombar das próprias nuvens. Aquele carro que tem o próprio Vishnu como seu motorista e Dhananjaya como seu guerreiro, aquele carro eu considero incapaz de ser subjugado pelos próprios deuses e os Asuras reunidos. Delicado, jovem, e bravo, e de um rosto muito bonito, aquele filho de Pandu que é dotado de inteligência e habilidade e sabedoria e cuja destreza é incapaz de ser frustrada em batalha, quando Nakula com barulho alto e afligindo todos os guerreiros hostis, avançou em Drona, quais heróis do meu exército o cercaram? Quando Sahadeva que parece uma cobra zangada de veneno virulento, quando aquele herói possuindo corcéis brancos é invencível em batalha, cumpridor de votos louváveis, incapaz de ser frustrado em seus propósitos, dotado de modéstia, e nunca vencido em combate, se aproximou de nós, quais heróis do nosso exército o circundaram?
Aquele guerreiro que, tendo oprimido a hoste imensa do rei Salvira, tomou como sua esposa a bela donzela boja de membros simétricos, aquele touro entre homens, Ildana, em quem há sempre verdade e firmeza e coragem e Brahmacharya, aquele guerreiro dotado de grande poder, sempre praticando a veracidade, nunca desanimado, nunca vencido, que em batalha é igual a Vasudeva e é considerado como seu segundo, que, através das instruções de Dhananjaya tornou-se o principal no uso de flechas, e que é igual ao próprio Partha em armas. Olha, qual guerreiro do meu exército resistiu àquele Satyaki, para mantê-los longe de Drona? O principal herói entre os Vrishnis, extremamente corajoso entre todos os arqueiros, igual ao próprio Rama em conhecimento e no uso de armas em bravura e fama. Saiba, ó Sanjaya, que veracidade e firmeza, inteligência e heroísmo, e conhecimento de Brahma, e armas superiores, se encontram todos nele. Satyaki da linhagem de Satyavata, como os três mundos estão em Keshava. Quais heróis do meu exército, se aproximando daquele arqueiro poderoso, Satyaki, possuidor de todas essas habilidades e incapaz de ser resistido pelos próprios deuses, o cercaram. O principal entre os Panchalas, possuidor de heroísmo, de nascimento nobre e o favorito de todos os heróis de nascimento nobre, sempre realizando bons feitos em batalha, o Tamaujas, aquele príncipe sempre dedicado ao bem-estar de Arjuna, nascido somente para meu mal, igual a Yama, ou Vaisaravana, ou Aditya, ou Mahendra, ou Varuna, aquele príncipe considerado como um poderoso guerreiro em carro e preparado para sacrificar sua vida no centro da batalha. Olha, quais heróis do meu exército o cercaram? Quem entre meus guerreiros resistiu a Drishtaketu, aquele único guerreiro entre os Shediske, abandonando eles, abraçou o lado dos Pandavas, quando ele avançou sobre Drona? Quem resistiu ao heróico Ketumati para mantê-lo longe de Drona, o bravo Ketumati que matou o príncipe Durjaya quando o último tinha se abrigado em Girivraja? Quais heróis do meu exército cercaram Sikandin, aquele tigre entre homens, que conhece os méritos e deméritos em sua própria pessoa da masculinidade e feminilidade, aquele filho de Arjunasena, que é sempre alegre em batalha, aquele herói que se tornou a causa da morte de Bhishma de grande alma em batalha, quando ele avançou em direção a Drona? Aquele principal herói da linhagem Vrishni, aquele chefe de todos os arqueiros, aquele guerreiro corajoso em quem todas as habilidades existem em um grau maior do que no próprio Dhananjaya, em quem se encontram sempre armas e veracidade e Brahmacharya, que é igual a Vasudeva em energia e Dhananjaya em força, que em esplendor é igual a Aditya e em inteligência a Vraspati, isto é, Abhimanyu de grande alma, parecendo a própria morte com boca escancarada. Olha, quais heróis do meu exército o cercaram quando ele avançou em direção a Drona? Aquele jovem de mente enérgica, aquele matador de heróis hostis, o filho de Subhadra. Olha, quando ele avançou em direção a Drona, qual se tornou o estado de sua mente? Quais heróis cercaram aqueles tigres entre homens, isto é, os filhos de Draupadi, quando eles avançaram em batalha contra Drona como rios avançando em direção ao mar? Aqueles meninos que, abandonando todos os esportes infantis há 12 anos, e cumprindo votos excelentes, serviram Bhishma por causa de armas. Aqueles meninos, Kshatranjaya e Kshatradeva e Kshatravarma e Manada, aqueles filhos heróicos de Drishtadyumna. Olha, quem resistiu a eles, procurando mantê-los longe de Drona? Ele a quem os Vrishnis consideravam como superior em batalha a 100 guerreiros em carros, olha, quem resistiu àquele grande arqueiro, Shekitana, para mantê-los longe de Drona? Aqueles 5 irmãos Kekaya, virtuosos e possuidores de bravura incapaz de ser frustrada, parecendo em coro os insetos chamados Indragopakas, com cotas de malha vermelhas, armas vermelhas e estandartes vermelhos, aqueles heróis que são os primos maternos dos Pandavas e que sempre desejam vitória para os últimos. Olha, quais heróis do meu exército cercaram aqueles príncipes valentes quando eles avançaram em direção a Drona para matá-lo?
aquele senhor da batalha, aquele principal dos arqueiros, aquele herói de pontaria infalível e grande força, aquele tigre entre homens, Itsu, a quem muitos reis coléricos lutando juntos por 6 meses em Varanavata pelo desejoso de matá-lo não puderam derrotar, e que em batalha em Varanasi derrubou como uma flecha de cabeça larga aquele poderoso guerreiro em carro, o príncipe de Kasi, desejoso de apanhar em Usvayanvara uma donzela para a esposa. Oh, qual herói do meu exército resistiu a ele? Aquele arqueiro poderoso, Drishtadyumna, que é o principal conselheiro dos Pandavas, que está empenhado em fazer mal para Duryodhana, que foi criado para a destruição de Drona. Oh, quais heróis do meu exército o cercaram quando ele foi em direção a Drona, abrindo caminho através de todas as minhas tropas e consumindo todos os meus guerreiros em batalha. Aquela mais notável de todas as pessoas familiarizadas com armas, que foi criado quase no colo de Drupada. Oh, quais guerreiros do meu exército cercaram aquele Sikandin protegido pelas armas de Arjuna, para mantê-los longe de Drona? Ele que cercou essa terra com o estrépito alto de seu carro como com um cinto de couro, aquele poderoso guerreiro em carro e principal de todos os matadores de inimigos, que, como um substituto para todos os sacrifícios, realizou, sem impedimento, 10 sacrifícios de cavalo com comida e bebida excelentes e presentes em profusão, que governou seus súditos como se eles fossem seus filhos, aquele filho de Uzinara que em sacrifícios doou vacas incontáveis como os grãos de areia na correnteza do Ganga, cujas façanhas ninguém entre os homens é ou alguma vez será capaz de imitar, depois do desempenho de cujos feitos difíceis os próprios deuses gritaram, dizendo, nós não vemos nos 3 mundos com suas criaturas móveis e imóveis uma segunda pessoa exceto o filho de Uzinara que existiu, existe, ou existirá, que tenha alcançado regiões na vida após a morte que são inalcançáveis por seres humanos. Oh, quem entre meu exército resistiu àquele Saívia, aquele neto daquele filho de Uzinara, quando ele se aproximou de Drona? Quais heróis do meu exército cercaram a divisão de carros daquele matador de inimigos, Virata, o rei dos Matsyas, quando ela alcançou Drona em batalha? Quem manteve longe de Drona o gigantesco Ghatotkasha, aquele tormento no lado de meus filhos, aquele guerreiro que sempre deseja vitória para os Pandavas, aquele Rakshasa heróico, possuidor de poderes extensos de ilusão, dotado de grande força e grande bravura, e nascido de Bhima no decorrer de um único dia, e de quem eu nutro receios muito grandes. Ghatotkasha era o filho de Idinva com Bhimazena. As mulheres Rakshasi dão à luz no próprio dia em que elas concebem, e sua prole alcança a juventude no mesmo dia em que nasce. Quem, ó Srinjaya, pode permanecer inconquistado por eles por cuja causa esses e muitos outros estão preparados para sacrificar suas vidas em batalha? Como podem os filhos de Prita encontrar a derrota, eles que têm maior de todos os seres, o manejador do arco chamado Sarnga, como seu refúgio e benfeitor? Vasudeva é, de fato, o grande mestre de todos os mundos, o Senhor de todos, e eterno. De alma divina e poder infinito, Narayana é o refúgio dos homens em batalha. Os sábios recitam seus feitos celestes. Eu também os recitarei com devoção, para recuperar minha firmeza. Capítulo 11. Dhritarashtra recita vitórias de Krishna. Dhritarashtra disse, ouça, ó Sanjaya, as façanhas celestiais de Vasudeva, façanhas que Govinda realizou e semelhantes às quais nenhuma outra pessoa é capaz de realizar. Enquanto estava sendo criado, ó Sanjaya, na família do vaqueiro Nanda, aquele de grande alma, quando ainda um menino, tornou o poder de seus braços conhecido para os 3 mundos. Mesmo então ele matou a Yaraja, o príncipe dos corcéis. Ele era um Asura, também chamado de Kesi, na forma de um cavalo, que vivia nos bosques às margens do Yamuna, que era igual ao corcel celeste, os Shaisravas em força e ao próprio vento em velocidade. Na infância, ele também matou com seus 2 braços Musudanava, na forma de um touro, de feitos terríveis, e surgido como a própria morte para todas as vacas.
de olhos como as pétalas de lótus. Ele também matou os poderosos Asuras chamados Pralanva, e Naraka, e Jamba, e Pita, como também Mura, aquele terror dos celestiais. E assim também Kansa de energia poderosa, que era, além disso, protegido por Jarasandha, foi, com todos os seus seguidores, posto em combate por Krishna ajudado somente por sua coragem, isto é, sem armas de qualquer tipo com Baladeva como seu ajudante, aquele matador de inimigos. Krishna destruiu em batalha, com todas as suas tropas, o rei dos Surasenas, Sunaman, de grande energia e coragem em batalha, o senhor de um Akshauhini completo, e o segundo irmão valente de Kansa, o rei dos Bojas. O Rishi regenerado muito colérico, satisfeito com a adoração lhe deu benefícios. De olhos semelhantes a pétalas de lótus, e dotado de grande coragem, Krishna, vencendo todos os reis em uma escolha de marido, levou embora a filha do rei dos Gandharas. Aqueles reis enfurecidos, como se eles fossem cavalos por nascimento, foram unidos ao seu carro nupcial e foram lacerados com o chicote. Janardana de braços poderosos também fez Jarasandha, o senhor de um Akshauhini completo de tropas, ser morto por meio de outro. Jarasandha, o poderoso rei dos Magadas, inimigo jurado de Krishna, foi morto por Bhima por instigação de Krishna. O poderoso Krishna também matou o valente rei de Shedis, aquele líder de reis, como se ele fosse algum animal, na ocasião da contestação do último sobre o Argya. Empregando sua destreza, Madhava lançou no oceano a cidade da Ítya chamada Sauba, que se movia nos céus, protegida por Salva, e considerada invulnerável. Os Angas, os Vangas, os Kalingas, os Magadas, os Kazis, os Kusalas, os Vatsyas, os Gargias, os Karushas e os Paundras, todos esses ele venceu em batalha. Os Avantis, os habitantes do sul, os montanheses, os Daseracas, os Casmiracas, os Aurasicas, os Pisachas, os Samudgalas, os Kamvojas, os Vatadanas, os Cholas, os Pandias, os Sanjaya, os Trikartas, os Malavas, os Daradas difíceis de serem derrotados, os Casas vindos de diversos reinos, como também os Sakas, e os Yavanas conseguidores, foram todos subjugados por ele de olhos semelhantes a pétalas de lótus. Nos tempos passados, penetrando no próprio oceano, ele venceu em batalha o próprio Varuna naquelas profundidades aquosas, cercado por todas as espécies de animais aquáticos. Matando em batalha o Danava chamado Panchajanya que vivia nas profundidades de Patala, Krishikesa obteve a concha celestial chamada Panchajanya. O poderoso Keshava, acompanhado por Partha, tendo gratificado Agni em Kandava, obteve sua arma invencível de fogo, seu disco chamado Sudarsana. Viajando sobre o filho de Vinata e apavorando os habitantes de Amaravati, o heróico Krishna trouxe do próprio Maindra a flor celestial chamada Parijata. Conhecendo a destreza de Krishna, Sakra suportou quietamente aquele ato, isto é, a transplantação da Parijata de Amaravati para a terra. Nós nunca ouvimos que há algum entre os reis que não tenha sido derrotado por Krishna. Aquele feito muito admirável também, ó Sanjaya, o qual ele de olhos de lótus realizou na minha corte, quem mais é capaz de realizá-lo? E já que, submisso por devoção, eu fui permitido contemplar Krishna como o Senhor Supremo, tudo sobre aquele feito é bem conhecido por mim, eu mesmo o tendo testemunhado com meus próprios olhos. Ó Sanjaya, nunca pode ser visto o fim das realizações infinitas de Rishikesa de grande energia e grande inteligência. Gada, e Samba, e Pradyumna, e Vidurata, e Charudeshna, e Sarana, e Omuka, e Nisata, e o bravo Gilivabru, e Pritu, e Vipritu, e Samika, e Arimejaya, esses e outros poderosos heróis Vrishni, hábeis em atacar, irão, permanecendo no campo de batalha, tomar sua posição na hoste Pandava, quando convocados por aquele herói Vrishni, Kesava de grande alma. Todos no meu lado então estarão em grande perigo. Isso mesmo é o que eu penso. E lá onde Janardana está, lá estará o heróico Rama, igual em força a 10.000 elefantes, parecendo pico Kailasa, enfeitado com guirlandas de flores selvagens, e armado com o arado.
aquele Vasudeva, ou Sanjaya, a quem todos os regenerados descrevem como o pai de todos, aquele Vasudeva lutará pela causa dos Pandavas. Ó filho, ó Sanjaya, se ele puser sua armadura pelos Pandavas, não há ninguém entre nós que possa ser seu oponente. Se acontecer dos Kauravas vencerem os Pandavas, ele, da linhagem de Vrishni, irá então, pelos últimos, pegar sua arma poderosa. E aquele tigre entre homens, aquele de braços fortes, matando então todos os reis em batalha, como também os Kauravas, dará a terra inteira para o filho de Kunti. Que carro avançará em batalha contra aquele carro o qual tem Rishikesa como seu motorista e Dhananjaya como seu guerreiro? Os Kurus não podem, de qualquer maneira, obter vitória. Conte-me então tudo sobre como a batalha ocorreu. Arjuna é a vida de Keshava e Krishna é sempre vitória. Em Krishna há sempre fama. Em todos os mundos, Vibhatsu é invencível. Em Keshava há méritos infinitos em excesso. O tolo Duryodhana, que não conhece Krishna ou Keshava, parece, por causa do destino, ter o laço da morte diante dele. Pai, Duryodhana não conhece Krishna da linhagem de Dasara e Arjuna o filho de Pandu. Estes de grande alma são deuses antigos. Eles são os próprios Narayana. Sobre a terra eles são vistos pelos homens como duas formas separadas, embora na verdade eles sejam ambos possuídos somente por uma alma. Só com a mente, aquele par invencível, de renome mundial, pode, se somente eles desejarem isso, destruir essa hoste. Somente por causa de sua humanidade eles não desejam isso. Embora deuses, eles tomaram seus nascimentos como homens, e eles devem realizar seus objetivos por meios humanos. É por isso que eles não destroem essa hoste por um decreto de sua vontade como uma mudança de lugar. A morte de Bhishma, ó filho, e a morte de Drona de grande alma, contrariam a razão. De fato, nem por Brahmacharya, nem pelo estudo dos Vedas, nem por ritos religiosos, nem por armas alguém pode impedir a morte. Sabendo da morte de Bhishma e Drona, aqueles heróis habilidosos em armas, respeitados por todos os mundos, e invencíveis em batalha, porque, ó Sanjaya, eu ainda vivo. Por causa da morte de Bhishma e Drona, ó Sanjaya, nós de agora em diante teremos que viver como dependentes daquela prosperidade, vendo a qual em Yudhishthira antes nós fomos tão ciumentos. De fato, essa destruição dos Kurus veio somente em consequência das minhas ações. Ó Sutta, no assassínio daqueles que estão prontos para a destruição, a própria palha se torna raio. É sem fim aquela prosperidade nesse mundo a qual Yudhishthira está prestes a obter, Yudhishthira por cuja ira ambos, Bhishma e Drona, caíram. Por sua própria disposição, a retidão mudou para o lado de Yudhishthira, enquanto ela é hostil para meu filho. Pai, o tempo, tão cruel, que agora se aproxima para a destruição de todos, não pode ser conquistado. Coisas calculadas de uma maneira, ó filho, mesmo por homens de inteligência, tornam-se diferentes por causa do destino. Isso é o que eu penso. Portanto, conte-me tudo o que ocorreu durante o progresso desse flagelo inevitável e terrível produtivo da mais triste repercussão incapaz de ser atravessado por nós. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.